noite. Boa noite. Esperar mais um minutinho só o pessoal ir entrando aqui, a gente já começa, pessoal. Já. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar então, pessoal. Boa noite para vocês. Hoje a gente vai falar então sobre elementos elásticos. Nós falamos sobre elementos de fixação, depois nós falamos sobre elementos de apoio, tá? Sobre essas duas partes do conteúdo, nós fizemos o primeiro trabalho, tá? Acredito que a maioria de vocês já tenha me mandado. E eu já lanço as notas para vocês também. Bom, hoje a gente vai falar então elementos elásticos, né? Não é um assunto muito extenso, mas são muito importantes os elementos elásticos nos conjuntos mecânicos, né? Principalmente quando a gente está falando de molas. Cada uma tem um funcionamento, cada uma tem uma aplicação e a gente vai falar um pouquinho sobre todas. E a partir da aula que vem a gente fala então de elementos de transmissão, né? Sejam eles transmissão ou de força ou de movimento. Bom, vamos lá então. Quando a gente fala em elementos elásticos, um dos principais exemplos que nos vem, né, são as molas. Bom, tem uma introdução aqui, mas a união elástica, né, entre dois componentes mecânicos é usada para amortecer choques, reduzir ou absorver, né, vibrações, para tornar então mais possível o retorno de um componente mecânico à sua posição primitiva, né? Então a gente na verdade quer reduzir o impacto de um choque ou reduzir uma vibração, né? Com certeza a gente conhece, né, muitos casos em que se empregam as molas como exemplos, né? A gente usa molas quando a gente está falando de veículos, a gente usa molas em alguns componentes mecânicos, né? Nos casos dos veículos a gente usa como suspensão. Quais são as formas de uso, então? Essas molas, né, são principalmente usadas nos casos de armazenamento de energia. Por que a mola em si, ela absorve impacto e absorve vibrações, tá? Amortecendo choques, distribuição de carga e preservação das junções ou contatos, né? A geometria da mola, então, daquela forma espiral, faz com que ali se armazene energia, né? Todo e qualquer movimento é energia, né? Quando a gente está falando de impacto, então a gente está falando de muita energia. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Essa lei permanece e é muito verdadeira. Quando a gente tem um impacto, né, a força daquele impacto é transmitida ao outro corpo, né? A força do impacto tem o mesmo módulo, né? Ou seja, a mesma magnitude
naquele corpo que recebe o impacto. A única diferença é o sentido, tá? Eu sei que a gente tem a sensação de, por exemplo, eu empurro um de vocês, a gente tem a sensação que a força que nos atingiu é maior, porque nós fomos empurrados. E não, né? Quem empurra recebe contra si a mesma força, né, de quem recebeu o empurrão, digamos assim, tá? A única diferença dessa nossa sensação é que normalmente quem empurra, né, fica de uma forma geométrica, numa posição mais sucessiva a receber a força, enquanto quem está sendo empurrado ou não esperava aquele impacto, né, ou não está numa posição adequada para receber. Mas a verdade é que a força de quem realiza é a mesma força de quem recebe. A única diferença, né, elas têm então o mesmo módulo, a mesma dimensão. A única diferença está no sentido, né? Se este corpo empurra este, depois do impacto, eles vão tender a ter um movimento de sentidos opostos, tá? Então, eu estou repassando aquela energia, dissipando parte da energia no outro corpo, né? Ou, pela geometria da mola, em vez de revidar, né, de transmitir essa energia, ela consegue armazenar, tá? Devido à geometria espiral. Então, quando recebe o impacto, em vez de ser transmitido na base, né, que recebeu o impacto, aquela energia fica armazenada, né, e posteriormente dissipada. Deixa eu aceitar o colega aqui, Igor. Ela é armazenada, né, nas espirais da mola e dissipada pelas espirais. O corpo que está fixado a ele, então, não sente de uma forma tão nítida essa energia. Por isso que a gente usa, então, as molas como dispositivos de armazenamento de energia, para reduzir ou absorver totalmente os choques, né, e minimizar as vibrações. Bom, esse armazenamento de mola, né? Nesse caso, as molas são utilizadas para acionar mecanismos, como, por exemplo, relógios, né? Mecanismos de brinquedos, de retrocesso de válvulas de descarga e aparelhos de controle, né? Então, às vezes eu tenho mola como um dispositivo de acionamento, né, de alguns elementos. Utilizo a mola como armazenamento de choques, né? As molas amortecem choques, por exemplo, em suspensões, em para-choques de veículos, né? Que tem como material também um elemento que ajuda na armazenação da energia, em acoplamento de eixos e na proteção de instrumentos delicados e sensíveis também. Tenho mola também como distribuição de cargas, tá? Quando eu tenho cargas muito elevadas, né? Aqui na figura a gente tem uma figura, né? Não é um dispositivo mecânico, nem eletromecânico, né? Mas a mola também é utilizada na distribuição de cargas, para que ela não se concentre, né, em um único espaço ali. Então, eu tenho diversas molas, e sim vários mecanismos, né? Uma chapa ou uma camada, né? E sobre elas eu vou ter a minha carga. E ela vai se distribuir de forma uniforme ali entre as molas, não ficando muito peso em cima de uma única área, né? Colchões mesmo são feitos de molas e tem como objetivo, né, armazenar a energia do peso que está em cima e distribuir esse peso pela área toda, tá? Como limitação de vazão, molas também são utilizadas, né, em dispositivos como válvulas, né, que regulam a vazão. As molas regulam a vazão de água, por exemplo, em válvulas e registros, e a vazão de gás em outros né, em botijões ou outros recipientes. Tá? Então, também são usadas como dispositivos de limitação de vazão. Pode ser de fluido líquido ou gasoso, tá? Mas utilizados principalmente em válvulas. Posso usar molas também, né, na preservação de junções e contatos, tá? Nesse caso, a função da mola, então, é preservar
peças articuladas, né? Como alavancas de contato, vedações, que estejam em movimento ou sujeitas a desgaste, né? Ainda molas têm como função, né, especial de manter o carvão de um coletor sob pressão, tá? Então eu consigo utilizar ela como um conector ali, né, para ajudar na articulação daquele elemento. Então, deixa eu aceitar o colega aqui, Rogério. Que tipos de molas nós podemos ter, tá? Os diversos tipos de molas pode ser classificada quanto à sua forma geométrica, né? A forma em que aquela mola tem, ou segundo o módulo de como resistem ao esforço. Como eu falei para vocês, né? E a gente vai conversar bastante sobre isso ainda. Cada material tem uma resistência a um diferente tipo de esforço, né? Ele pode aguentar mais compressão e não aguentar impacto, ou ele pode aguentar impacto, mas não aguenta muita compressão, tá? Um exemplo de um material que aguenta altos valores de compressão, mas não aguenta impacto. Exemplos, pessoal. Aguenta altos valores de compressão, mas não aguenta impacto. Um exemplo. A mola? Ô, Natália, eu não sei se é a minha internet ou é a tua, mas eu não tô ouvindo. Tá cortando? Eu tô escutando bem vocês e o resto do pessoal. Eu acho que é a dele. Eu tô escutando bem vocês. Um exemplo, então, de um material que aguente altos valores de compressão, tá? Mas não aguenta impacto, são materiais cerâmicos ou ainda vidros, né? Se eles são colocados delicadamente, eles aguentam um grande peso em cima, mas eles não aguentam praticamente nenhum tipo de esforço de impacto, tá? Posso ter o contrário também, né? Aguenta altos valores, né, de impacto, mas não aguenta compressão nem tração. Por exemplo, os polímeros, né? Plásticos. Plásticos aguentam bastante impacto, né? Eles têm alta resistência, a tensão de escoamento deles é muito grande, então ele deforma, eles têm um alto valor de tensão de escoamento, né? Altos valores de elasticidade, né? Então ele tem a capacidade de voltar à geometria inicial sem se romper. Só que ele não aguenta muita compressão, né? Se eu botar um peso sobre o material polimérico ou plástico, né? Ele acaba então conformando muito fácil. Mas quanto ao impacto, ele aguenta altos valores. Então depende muito, né, do esforço em que ele está sendo submetido. Então, vamos ver os principais tipos, né? Quanto à forma geométrica, elas podem ser classificadas como helicoidais ou planas, tá? As helicoidais têm essa forma de hélice, tá? Ou as planas. Bom, essas daqui, ó, são 3 exemplos de molas helicoidais, né? Normalmente tem uma circunferência muito menor do que comparado ao comprimento, né? Então tem molas de compressão, de tração, mas todas helicoidais. E eu tenho também as molas planas, né? Como exemplo utilizado em suspensões, né? Esse tipo de mola pode ser utilizado em caminhão. Quanto ao esforço, tá? As molas elas podem ser ou de tração, ou de compressão ou de torção, tá? Tem 3 tipos de esforços. Quanto à geometria, só 2. Helicoidais ou planas. Mas quanto ao tipo de esforço, tração, compressão ou torção, tá? A mola de tração,
a gente já consegue identificar de forma fácil. Por quê? Para que tenha atração, né, eu preciso puxar para lados opostos. Então, normalmente, a mola de tração, ela tem o quê? Esses ganchos aqui, em cima e embaixo. Senão, eu não vou conseguir fazer a tração na minha mola. Então, é fácil de identificar, né? A mola de compressão, posso ter uma base embaixo, uma base em cima, mas eu não vou fazer o esforço de tração, então eu não tenho os ganchos, nem em cima nem embaixo. Também é fácil de identificar. E a mola de torção, né, aquela que tem como objetivo fazer um movimento de rotação ali, né, de torcer. E aí eu tenho vários exemplos. Aonde a gente tem essa aqui embaixo, gente, um exemplo bem simples que a gente usa em casa. Ou se quiserem um exemplo mecânico também, dessa mola de torção aqui. Em portas. Oi? Em portas, aberturas com mola. Tem aquelas aberturas com mola para deixar sempre ou fechado ou aberta. Tem um dispositivo de prendedor, né? O próprio prendedor de roupa tem aquela mola de torção, né? Qual é o objetivo, gente? É sempre deixar em uma única... de um único jeito, ou sempre aberto ou sempre fechado, né? Então eu vou fazer o aperto para tentar fazer um movimento reverso. Ela pode manter sempre fechado, eu faço um aperto e abro. Ou o inverso, mantém sempre aberto, né? Faço o aperto ali, faço a torção e fecho. Tem algumas ferramentas, né, que eu tenho molas também. São sempre abertas, eu vou fechar, ou sempre fechadas e eu vou abrir, tá? As aplicações das molas, então, é a mudança de movimento. Sempre manter ela quando não tem nenhum tipo de esforço sobre ela, ou sempre aberta ou sempre fechada, e reverter para aberto ou fechado com aplicação de força ali na minha mola. Ainda sobre as molas, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre as molas helicoidais. A mola helicoidal, ela é a mais usada na parte mecânica, tá? Em geral, ela é feita de barras de aço, enrolado, né, de fios de aço, de uma forma de hélice, que pode ser ou cilíndrica, que é a mais comum, né, ou ainda cônica, tá? A barra de aço, ela pode ter, então, ou seção retangular, circular ou quadrada, tá? Normalmente é circular, mas não é uma regra, ela pode ser seção retangular ou quadrada, tá? Em geral, ela é enrolada à direita, ou seja, fazendo sentido da direita, mas também tem molas, tá? Do sentido à esquerda. Quando a mola for enrolada à esquerda, tá? O sentido da hélice deve ser indicado no desenho. Por quê? Pelas nossas normas, tá? A gente sempre faz a mola enrolada para a direita. Então, se tem um desenho de mola, ela vai ser enrolada para a direita. Se um caso excepcional e ela tiver que ser enrolada à esquerda, aí tem que deixar claro, tá? No desenho. As molas podem funcionar por tração, por compressão ou ainda por torção, como nós vimos, né? Qual é o diferencial de uma mola em outra? A mola helicoidal de compressão é formada, né, por espiras. Quando essa mola é comprimida por alguma força, tá? O espaço entre as espiras diminui, tornando o comprimento da mola menor, tá? Mas as molas são calculadas, pessoal, todas as molas, tá? Para que o espaço entre as espiras diminua, mas não que elas se encostem, tá? A partir do momento que as espiras da mola se encostarem, elas estão sujeitas a romper a qualquer momento, tá? Não existe, isso é legal vocês saberem na parte plástica, tá? Porque daqui a pouco tá funcionando ali as molas, as espiras estão se encostando, tá? Pode não romper no primeiro momento, mas nenhuma mola, em nenhuma circunstância, é projetada para que tenha o contato, tá? A partir do momento que a espira, alguma das espiras, né, ou todas, pode até não ser muito, mas uma estiver encostando na outra, ela está sujeita, tá, a falhar por fadiga a qualquer momento.
ou antes de falhar eu posso observar e trocar, tá? Se a mola de compressão está encostando uma na outra, tem excesso de carga. Ou eu diminuo a carga, ou eu utilizo outra mola mais resistente, tá? Quando bate, por exemplo, escuta barulho, a gente pode observar, ou ainda só encostar. Não tem como a gente saber precisamente quanto tempo vai levar, mas ela vai... Opa, falhou aqui. Ela vai romper certamente, tá, gente? Mais cedo ou mais tarde ela vai romper. Ô, Natália. Oi. Ô, Charles. Só uma pergunta. Ali em cima, ali na espira para a esquerda ou para a direita, ela muda... Por causa do sentido, interfere na função ou ela faz a mesma função? Não, ela faz a mesma função, tá? Só tem que especificar para que lado é. Isso, tem que especificar. Principalmente se vocês forem usinar a mola, fazer, normalmente vem os fios, ou a gente compra pronto ou a gente faz, né? Se não vier nada no desenho, tá? Ela é enrolada, então, à direita. Mas, caso, por algum motivo do projeto, né, que queira ser enrolada à esquerda, tem que vir escrito. Se não vier nada, admitam que é à direita, tá? Aí é normas ABNT de desenho e é muito difícil vir à esquerda, mas depende de quem projetou, às vezes é especificado, tá? Mas se não vier nada, é sempre à direita. Ok. Então, como diferencial ali a mola de compressão? Sem esforço nenhum, né? Na sua forma primitiva, ela tem um comprimento. Quando comprimida, esse comprimento vai diminuir, né? Na verdade, o que vai diminuir é o espaçamento entre as espiras, tá? Mas não... Opa, falei aqui. Mas que não tenha o contato, tá? Isso é muito importante. A mola helicoidal de tração, né? Ela possui, então, como característica os ganchos, justamente para que tenha ali a tração, tá? Além das espiras, os ganchos são chamados também de olhais, tá, gente? Normalmente é gancho, mas pode ser olhais também. Então, como característica, ela vai se comportar da forma inversa, né, da mola de compressão. No comprimento primitivo, original dela, ela vai ter um comprimento. Quando submetida a um esforço, o comprimento dela vai aumentar, tá? Tanto a de compressão quanto a de tração, elas têm limites, né? Cargas ou de compressão ou de tração, tá? A mola helicoidal de tração, ela tem a espira praticamente encostada, tá? E às vezes realmente encostada uma espira na outra. Por que que na de tração pode e na de compressão não pode, tá? Porque se ela tá encostada, é muito pouquinho. E o meu esforço vai ser de tração, vai afastar mais ainda. Então, eu não tenho perigo de apertar uma mola contra a outra, tá? Na de compressão, não pode ter esse aperto, que ela tende a romper ali pelo esforço de torção ali da mola, tá? A mola helicoidal de tração é aplicada em várias situações, tá? Como a gente tem um exemplo, molas em estado de repouso, ela vai ter um comprimento, e quando elas são submetidas a um esforço, elas vão esticar, levar um comprimento maior, tá? Quais são os limites de carga da mola? Vai vir especificado, né? Ou do fabricante, ou ali de quem fornece a mola. O que que acontece quando eu ultrapasso o meu limite da mola de compressão, tá? Ela rompe, ela literalmente rompe em algum das espiras. O que que acontece quando eu passo o limite da mola de tração? Às vezes ela nem rompe, ela estica, tá, gente? Tem um limite para espaço entre uma espira e outra. Se eu ultrapasso esse limite, eu praticamente desfaço o enrolamento da mola. Então, pode ser que ela não rompa. Mas, se eu esticar mais do que o limite, o que que vai acontecer com aquela mola? Eu vou transformar ela como se fosse um fio, tá? Então, na mola de compressão, eu tenho um limite de aproximação entre uma espira e outra. E na mola de tração, eu tenho um limite de afastamento, tá? Entre uma espira e outra. Quando eu ultrapassar esse afastamento, eu estou permitindo, então, que possa acontecer a ruptura ou o esticamento da mola. Ela vai voltar a ser um fio retilíneo. Além dessas duas molas, né, eu tenho a mola helicoidal de torção.
Normalmente a gente identifica ela porque ela tem 2 braços, né? 2 braços de alavanca, além das espiras, tá? Esses braços têm que estar um angulado em relação ao outro, tá? Normalmente são ângulos menores que 90 graus. Se os 2 braços estiverem na mesma angulação, eu não consigo fazer um esforço de torção, então, tá? Mas normalmente eles têm ali um ângulo entre o outro. Por exemplo, no do prendedor, que é o exemplo mais simples, né? É uma mola, e aqui eu tenho uma angulação de mais ou menos 30 graus, tá? Entre um braço de alavanca e outro. Vimos, então, os 3 exemplos de molas helicoidais. Vamos falar sobre as molas cônicas, tá? Mola cônica, então, é aquela que, em vez de um corpo... Mola helicoidal, então, que vai ter, em vez de um corpo uniforme, vai ter um corpo, né, no sentido de um cone. Vai diminuindo o tamanho, né, ou aumentando. Aonde que a gente usa esse tipo de mola, tá? Notamos, então, que a mola que fixa as hastes do alicate é bicônica, tá? Também pode ser cônica para os 2 lados, aí a gente chama ela de bicônica. Algumas molas padronizadas são produzidas por fabricantes, tá? Específicos e encontram-se nos estoques. Outras são executadas de acordo com a especificação do projeto, tá? Que, no caso, vocês podem executar, tá? A mola. A seção de uma mola, ela depende das respectivas formas, tá? E solicitação mecânica. A carga em que eu vou aplicar, o esforço que eu vou submeter àquela mola, tá? Para poder ler e interpretar mais sobre os desenhos técnicos de mola, caso a gente receba, né, um projeto para executar uma mola, é necessário a gente conhecer algumas características, né? Que é os dados que sempre vêm especificado nos projetos de execução de mola. São eles, tá? Quais são as características que tem que vir para a execução, né, de molas helicoidais? Temos aqui, então, a figura de uma mola. Sempre vai vir, gente, o diâmetro interno, tá? O diâmetro externo, o comprimento da mola, tá? O comprimento do corpo da mola, o diâmetro da seção do arame, né? Porque ela vai vir um arame de forma retilínea que a gente vai enrolar, tá? O passo da mola, tá? O passo da mola é importante, gente. O passo da mola é a distância entre 2 hélices, tá? Entre 2 espiras, tá? Quando não está submetido a nenhum esforço, quando ela está na forma primitiva, certo? Tem que vir, então, especificado o passo da mola e, principalmente, o número de espiras da mola, tá? Então, normalmente, a primeira coisa que a gente faz é identificar o diâmetro da seção do arame, tá? Depois, a gente vê o número de espiras e o diâmetro interno, né? Sabendo o diâmetro interno, a gente enrola, então, nosso arame na seção do diâmetro interno e faço o número de espiras que eu quero. E aí eu vou medir, então, o passo, a distância entre essas espiras. Se o passo tiver muito maior que o especificado, eu tenho que comprimir a minha mola. Se o meu passo tiver menor, né, do que o orientado no projeto, eu tenho que tracionar a minha mola, né, conformar ela com uma força de tração. Mas esse passo aqui tem que ser medido, tá? Da forma primitiva, sem nenhum esforço. As molas de compressão, então, são enroladas com as espiras separadas, de forma que possam ser comprimidas. O próximo desenho ali mostra uma mola de compressão cotada, tá? Temos aqui um exemplo, ó, de mola de tração, né? Que vai vir sempre também o diâmetro interno, o diâmetro externo, tá? O diâmetro da seção de arame, o passo. Lembrando que as molas de tração sempre vai ter um passo menor que as molas de compressão, praticamente se encostam, e algumas se encostam realmente. E o número de espiras, tá?
O diferencial, gente, tá? Que o comprimento da mola, o agazão, tá? Eu levo em consideração os meus ganchos. E o agazinho, eu levo em consideração só a parte enrolada, tá? Desconsidero o meu gancho. Tem que vir os dois comprimentos, tá, gente? Para que eu saiba, então, qual o tamanho do gancho que eu tenho que fazer. Só o tamanho da mola em si, né? Não me ajuda, porque daqui a pouco eu posso tentar colocar a mola em um lugar e o gancho ser muito grande, ser muito pequeno, tá? E não servir. Então tem que vir sempre o agazinho, o agazão, o diâmetro só, o comprimento só do enrolado e o comprimento levando em consideração, tá? Os ganchos. Tem que vir ainda a localização dos ganchos, tá? Nesse caso aqui, ó, eles estão angulados entre si. Percebem que o gancho está num sentido e no de baixo está em outro sentido? Isso vai ser de acordo com o projeto, tá, gente? Porque o que vai acontecer com os ganchos quando essa mola for tracionada? O que vai acontecer com o sentido desses ganchos aqui? Vai sofrer alteração devido à abertura da mola. Isso, vai sofrer alteração. Esse ângulo aqui é levado em consideração a carga que ele vai admitir, né? O que vai acontecer na minha carga máxima desse gancho aqui, ó? Um gancho, quando submetido a um esforço, ali a carga, ele vai rotacionar, né? A mola vai esticando e esse gancho de baixo aqui, ó, vai rotacionando até ficar, então, paralelo com o de cima, tá? Pode vir assim, pode vir um com um contorno aqui, ó, para a direita e o outro com contorno da esquerda, tá? O que quer dizer? Essa mola tem mais espiras e vai aguentar mais cargas, né? Tá? Um para cada lado. Então, quando eu submeter uma carga, vai girar um dos ganchos e vai ficar paralelo com o outro. Essa mola aí é muito usada em pé lateral de apoio da moto. Sim, os pezinhos, né? Pezinho lateral ali da moto, ali. Igualzinho essa mola aí. Eu nunca parei para observar como é que é quando ela tá sem esforço, a inclinação de um gancho com o outro. Eu não me lembro direito. Eu acho que ela fica assim, aí quando tu abre o pezinho, ela estica e torce de baixo. Ela estica e torce também. Se eu não me engano, é assim. A mola de tração, então, é enrolada em uma espira ou em contato com outra ou muito próxima, tá? As extremidades normalmente terminam com dois ganchos circulares, tá? Pode vir em casos específicos, projeto específico, esse gancho aqui com uma forma um pouco diferente, tá? Isso vai vir só se tiver uma aplicação muito específica, um jeito de prender muito específico. Mas grande maioria dos casos é esse aqui, tá? Porque se eu mudo muito essa geometria dos ganchos, eu deixo tornando essa parte mais frágil, tá? Não é redondo essa parte de cima para acompanhar o resto da mola estético, não, porque é a geometria que é mais resistente, né? Eu não tenho uns ganchos que parece que são mais alongados, mais altos aqui assim, tá? Esteticamente são mais bonitos, mas eles são usados, né, em lugares que não vai ter tanta carga, porque eles têm uma fragilidade, então, conforme eu tenho uma angulação maior aqui. Normalmente, ele é assim, circular. Falamos da mola helicoidal de compressão, né, e de tração. Vamos falar da mola cônica, então, com seção circular, tá? Essa é aquela que ou aumenta ou diminui o diâmetro. Então, sempre vai vir, né, o diâmetro da seção do arame. Isso é muito importante. O número da distância do passo, tá? Também muito importante, a distância entre uma espira e outra. H, o comprimento do corpo da mola, tá? Nesse caso, como ela tem uma geometria cônica, vai vir dois diâmetros, mas o diâmetro menor e o diâmetro maior, tá? O diâmetro menor é medido por fora da mola, tá, gente? A gente não pode medir o diâmetro interno menor. É o diâmetro menor, mas externo,
E o diâmetro maior, mesma coisa, tá? É medido pelo diâmetro externo maior. Normalmente a helicoidal a gente mede pelo diâmetro interno. Por quê? É mais fácil, porque a gente vai usar algo, né, para enrolar a minha espira, fazer a minha espira. Então, se eu tenho algo com o exato diâmetro interno, quando eu enrolo, eu tenho aquele diâmetro interno, tá? Mas as molas cônicas, elas são medidas pelo diâmetro externo, menor e maior. De seção circular, né? Mas eu tenho as molas de seção retangular, tá? Geometria dela é muito parecida. A única diferença é que o arame, ele não vai ter uma seção circular, e sim retangular, tá? Então, nesse caso, como é retangular, tem que vir, né, a espessura e a altura da seção do arame, né? E aí o resto dos componentes vem a mesma coisa, a altura total da mola, o diâmetro externo menor, o diâmetro externo maior e o passo, né? A distância ali entre duas espiras. A mola helicoidal de torção, tá? Vai vir o diâmetro externo, o diâmetro interno, o comprimento da mola, né? Que a gente mede o comprimento que é enrolado, o passo, né? A distância entre as espiras, o número de espiras, mas tem que vir como diferencial o quê? O comprimento do braço de alavanca, tá? Se os dois braços de alavanca tiver o mesmo comprimento, vai vir só uma cota. Se por um acaso um braço for mais longo que o outro, vai vir as duas cotas, tá? Mas é importante a gente saber que ele é medido, tá? Do centro da minha mola. Então, eu faço um ponto no centro da mola, a partir do centro da mola que é medido o braço de alavanca, tá? Tem que vir se for igual tamanho, ou os dois valores de braço de alavanca, e principalmente aqui, ó, esse ângulo entre as pontas da mola, tá? Esse ângulo aqui, então, entre os braços de alavanca, tá? As novas características que aparecem nesse tipo de mola, tá? São o Rzinho, que representa o comprimento do braço da alavanca. É o único diferencial. E o A, que é o ângulo formado pelos dois braços de alavanca, tá? Como que funciona essa mola de torção, então? A gente vai proporcionar forças de sentidos opostos, tá? Se eu ter uma força nesse sentido, como representado aqui na figura, o que eu estou fazendo com a mola? Eu estou diminuindo, né, o diâmetro dela. E se eu tivesse forças no sentido oposto desse aqui representado, eu estaria o quê? Aumentando, né, o diâmetro da mola. Deixa eu diminuir aqui. Bom, sobre as molas planas, então, falamos sobre as molas helicoidais, né, de compressão, de tração e de torção, tá? Dessas helicoidais, falamos das helicoidais e falamos das cônicas, tá? Vamos falar das molas planas, tá? São um pouquinho diferentes, porque a gente imagina como uma mola várias espiras, tá? E não necessariamente uma mola precisa ter várias espiras, pode ter outras geometrias. São elas: temos as molas planas feitas com material plano ou em fita, tá? E as molas planas podem ser simples, prato, feixe de molas, que é onde tem uma sequência de molas, e ainda espiral, tá? Todas essas geometrias são consideradas molas. Cada uma vai ter uma aplicação, cada uma vai ter um tipo de desenho para identificação, tá? A mola simples, então, só quando eu tenho, né? É o tipo de mola empregado somente para
algumas cargas, em geral essa mola é fixa numa extremidade, né, e livre na outra. Quando a gente tem uma extremidade fixa e outra livre, a gente diz que ela está engastada, porque um lado não vai sofrer movimento e o outro vai sofrer uma deformação aqui devido à força. Quando sofre a ação de uma força, essa mola é flexionada, então, na direção oposta da força. A mola em forma de prato, tá? Ela tem a forma de um tronco de cone, né? Com paredes de seção retangular. Ela é como se fosse um prato, né? Só que tem um furo no meio. Ela tem esse sentido cônico, então. Quando eu tenho uma força sobre ela, qual vai ser a tendência desse cônico? Vai ser se achatar, né? Mas ela vai diminuir, então, o impacto dessa força, tá? Posso ter um único prato ou posso ter uma sequência de pratos, né? Quando eu tenho cargas mais altas. Vocês conseguem visualizar essas molas em prato? Já viram? Sim. Sim? Tá. Então, eu tenho os pratos acoplados no mesmo sentido ou ainda acoplados em sentidos alternados, tá? Qual é o diferencial de um para o outro, tá? Acoplados no mesmo sentido é uma mola mais resistente, tá? Mas ela sofre uma deformação pequena, tá? Não vai ter uma diferença de movimento muito alta, é como se fosse uma mola curtinha, tá? Quando eu tenho os pratos acoplados em sentidos alternados, eu vou ter um movimento muito mais longo, como se fosse uma mola longa, tá? Só que em contrapartida ela não aguenta cargas tão altas, tá? Quais as características que vêm especificadas nos desenhos de molas de pratos? São o diâmetro externo da mola, que é o diâmetro maior, o diâmetro interno da mola, H, que é o comprimento, tá? O comprimento a gente leva da parte interna até a parte externa, tá? O Hzinho é o comprimento só do tronco interno ali da mola. E E é a espessura, né, da mola, como se fosse a espessura do prato. Essas são as características que tem que vir, então, especificadas nos desenhos de prato. No feixe de molas, tá? É feito, então, com diversas peças planas de comprimento variável, né? Vai formando como se fosse um cone, moldadas de maneira que fiquem retas sob a ação de uma força, então. Finalmente, conheça um pouco mais sobre a espiral. A mola espiral, então, tem uma forma de espiral ou de caracol, tá? Em geral, ela é feita de barras ou de lâmina de seção retangular, tá? A mola espiral, então, ela é enrolada de tal forma que todas as espiras elas fiquem concêntricas entre si, formando ali um caracol. Este tipo de mola é muito utilizado, tá, em relógios e em brinquedos, né, para acionamento. Quais são as características que tem que vir especificada nas molas espirais, tá? Tem que vir o diâmetro externo da mola, tá? Que eu meço sem o gancho, se tiver o ganchinho, sem o gancho. O diâmetro, a largura da seção da lâmina, né? Normalmente são seções retangulares, na quais elas são feitas, então tem que ter a largura e a espessura. E o número de espiras, tá? Representação das molas nos desenhos técnicos, tá? Esses desenhos de molas, elas são padronizados pela ABNT. São 3 as formas de representação adotada, tá? Pode vir de maneira normal, em corte ou simplificada, tá? Então, eu trouxe uma tabelinha para vocês olharem, porque às vezes vem com mais de uma vista e às vezes vem uma só, tá? Em corte, que é a que a gente não visualiza tão bem, mas a gente vai passar a identificar ela. O quadro a seguir, então, mostra os 3 tipos de representação principal de molas. Vamos dar uma olhadinha neles, então.
Vou dar um zoom aqui, tá? Tipo de mola. As helicoidais cilíndricas de seção circular. Aquela mais comum, tá? De compressão. Na representação normal é que a gente mais identifica, tá? Normalmente vem normal e em corte ou normal e simplificada, tá? Sempre vai vir duas. Não é normalmente vir as três, tá? A em corte, ela facilita visualizar o quê? O diâmetro interno e externo e principalmente, vou aumentar mais um pouquinho aqui, principalmente o diâmetro do arame, tá? E ela tem, então, como simplificada, que é quando só para identificar o tipo de mola, esse desenho aqui, tá? Esse desenho aqui, gente, é igual à mola, a mola cilíndrica, também de compressão, com seção retangular. Ela pode ter a seção do arame circular ou retangular. O desenho vai ser igual, tá? A gente só tem que ficar atento a este símbolozinho aqui. Quando for de seção circular, vai vir um 0 com um risquinho, tá? E quando for de seção retangular, vai vir como se fosse um U, tá? Mas o desenho é o mesmo. A representação normal e em corte, elas são muito parecidas. Só que a em corte, a gente consegue visualizar aqui, ó, a seção do arame. Qual a geometria? A mola de compressão, então, helicoidal cônica, agora de seção circular, tá? Ela é bem parecida com a helicoidal, só que ela vai vir, né, de forma cônica. Já de compressão helicoidal cônica da seção retangular, ela já é um pouquinho diferente, tá? Na normal a gente consegue identificar bem. Na em corte a gente vai conseguir determinar então a seção do arame, consegue visualizar aqui a espessura e o comprimento da seção do arame. E na forma simplificada, ela vai vir nessa forma aqui, ó. As molas de tração agora, tá? A cilíndrica de seção circular vai vir normal, fácil de identificar. A em corte é sempre para a gente visualizar os diâmetros interno e externo, principalmente a seção do arame. E a simplificada é bem parecida, né, com a de compressão, só que a gente vê o gancho. Na de torção, tá? Na de torção, gente, a normal, ela fica muito parecida com a mola de compressão, tá? Bem parecida. A gente vai identificar que ela é de torção ou pelo corte, tá? Que a gente consegue observar, então, os braços do arame, ou na simplificada, que o desenho muda. Vou diminuir aqui, ó. Muda bastante. Ó, aqui a de compressão helicoidal cilíndrica, tá? Enquanto a de torção vai vir aqui, ó. Principalmente a gente observa pelos braços de alavanca, tá? Se vem só normal, o desenho fica bem parecido. A mola em prato é fácil de identificar, tá? Nas três vistas possíveis. Quando ela for múltiplas, né, acoplada em mesmo sentido, elas vão estar uma no mesmo sentido da outra, ou ainda em sentidos opostos, tá? A mola espiral, ela não tem, né, desenho dela em corte, porque ela já é uma seção só enrolada, não tem como fazer o corte dela, então ela vai vir normal e simplificada, bem parecidas. E o feixe de molas também não tem corte, porque já é feita de uma seção retangular, né? Na vista normal, ela vem assim, e na vista simplificada vem esse desenhozinho aqui mais facilzinho. Sobre o material que essas molas são feitas, tá? Elas podem ser feitas dos seguintes materiais: aço, latão, cobre, bronze, borracha, tá? Pode ser feita de madeira, pode ser feita de alguns polímeros, tá? As molas de borracha e de arames de aço com pequenos diâmetros, tá? Solicitados à tração, apresentam a vantagem de constituírem elementos com menor peso e volume, né, em relação à energia armazenada. O que quer dizer, tá? São molas que
apesar de pequenas, elas aguentam bastante energia em relação ao tamanho delas, enquanto as molas de outros materiais, né, para aguentarem altos valores de solicitação, elas também têm uma geometria muito grande. Para conservar certas propriedades das molas, né, propriedades elétricas, magnéticas, resistências ao calor e à corrosão, deve-se usar aços ligas e bronze especial ou revestimentos, tá? Os aços molas, eles devem apresentar as seguintes características: alto limite de elasticidade, grande resistência e alto limite à fadiga, tá? Todos os materiais feitos para molas têm que ter alto limite à fadiga, porque se é uma mola, ela provavelmente vai estar submetida, né, a um movimento repetitivo, que é o que causa a fadiga, tá? Quanto às solicitações leves, pode-se usar, então, aços carbonos, 1070, 1095. Além de 8 milímetros de diâmetro, não são aconselháveis usar aço carbono, tá? Pois a têmpera não chega até o núcleo. Como a têmpera ela é um tratamento térmico mais superficial, se o diâmetro for muito grande, tá? Vai ficar temperado apenas a superfície ali do meu material. As molas destinadas a trabalhos em ambientes corrosivos, com grande variação de temperatura, tá? São feitas de metal monel, que é quando tem cobre e níquel, ou ainda de aço inoxidável. Os aços liga apresentam a vantagem de se adequarem melhor a qualquer temperatura, sendo particularmente mais úteis no caso de molas de grandes dimensões. Quanto à aplicação dessas molas, então, que nós conversamos. Para selecionar o tipo de mola, é preciso levar, então, em conta alguns fatores, como, por exemplo, o espaço, né, que eu vou ter para colocar minha mola, o peso desta mola e a durabilidade. Há casos em que se deve considerar, né, a observação das propriedades elásticas, atritos internos ou externos. Na construção de máquinas, empregam-se, então, principalmente molas helicoidais de arames de aço. São de baixo preço, de dimensionamento e montagem fácil, tá? E pode ser aplicado em forças de tração e compressão. Praticamente são feitas do mesmo jeito. A única coisa que vai mudar é o passo, né? E ter ou não os ganchos. As molas de borracha, elas são utilizadas em fundações, especialmente como amortecedores de vibração e também de ruídos, né, em suspensão de veículos. As molas de lâmina, aquelas de feixes, né, e de barra de torção, requerem espaços de pequena altura, por isso são utilizadas em veículos, né, para aguentar a mesma carga, uma mola helicoidal ia ter que ser muito comprida, por isso que a gente usa nos veículos, né, molas planas, porque elas têm um corpo com uma base muito maior que o comprimento, senão o veículo ficaria muito mais alto do chão. As molas espirais são bastante, e as de prato, né, são bastante utilizadas com espaços muito estreitos, espaços menores ainda que as malas de feixes, né, como por exemplo relógios. As de lâmina de prato, helicoidal de prato e de borracha despedem então pouca quantidade de energia para o atrito. Vou ter um exemplo aqui de uma mola de prato, tá? E uma mola de prato com multiplatos. Aqui dentro. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, dúvidas sobre molas, comentários sobre molas? Parte de molas é tranquilo, né? O importante era a classificação delas, então, como elas são classificadas. Quais as características construtivas delas, principalmente ali no desenho, o que tem que vir especificado, tá? E algumas aplicações. Dúvidas? Tranquilo? Certo. Trabalho, já me mandaram? A maioria já me mandou, né? Bom, quem não me mandou tem que me mandar até hoje, tá? Mas acho que a maioria de vocês me mandou. Então tá, pessoal, para a parte de elementos elásticos a gente viu sobre molas, tá? E amanhã a gente volta, então,
com elementos de transmissão. Certo? Boa noite para vocês, então. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.